Olá, bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. É tão bom nós poder termos a que nos apegar e nos apegar a algo que nos dá total segurança, que nos dá perfeita paz, perfeita harmonia, nos dá alegria, nos dá convicção de que nós estamos no rumo certo, nós estamos andando de acordo com aquilo que o Todo-Poderoso Deus, o nosso amado Pai, determinou para que nós andássemos. E uma das coisas que Ele determinou para que nós andássemos é em amor. Andai em amor. Paulo, ele sempre nas suas cartas, ele chama a atenção das igrejas para as quais ele estava direcionando a sua mensagem. E nós podemos notar que sempre ele está exortando as pessoas a viver em amor. O amor é algo tão importante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foca muito esta questão quando ele fala que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Também este foi o primeiro mandamento que, através de Moisés, Deus deu para os filhos de Israel. E está no primeiro mandamento da lista dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus, quando questionado a respeito do qual seria o maior dos mandamentos, ele fala exatamente sobre este, o amar a Deus acima de todas as coisas. E depois ele acrescenta: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo também, ele falou a respeito do amor, que um dos sinais que o tempo do fim teria chegado seria o esfriamento do amor nos corações. Para nós entender um pouquinho mais, quero ler com você o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo que ele trata exatamente do amor e das obras do amor. E é muito interessante que, a partir do verso de número 4 até o verso 8, que nós vamos ler, assim diz a palavra do Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso de número 4, está escrito assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, pois, no verso de número 13, encerrando o capítulo, fechando o capítulo, ele fala: agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Olha que coisa importante. Permanecer três coisas: a fé, a esperança e o amor. Para nós entender um pouquinho mais, o amor é a palavra grega. Para ele, nós temos a palavra grega ágape. A ágape, que significa também, representa também um objeto desejável, adorado, né? Algo assim demonstrado entre o amor, né, de um amor próximo, como no caso marido e mulher, pais e filhos, né? Um amor bem próximo, o amor ágape. Nós temos também uma outra face do amor, uma outra demonstração de amor também, que é a palavra filho, ou filho, que significa, que representa o amor amizade também, que deve ser cultivado para
que assim a sociedade ela busque o interesse de todos e não cada indivíduo buscando o seu interesse, o amor, a amizade. A questão da interpretação dessas duas palavras, para nós identificarmos melhor, na palavra ágape, é a palavra que está demonstrando ou identificando com o que Deus sente por nós, com o amor de Deus, como o João escreveu na primeira carta de João, capítulo 4, e no verso 8, que Deus é amor. Deus é amor. Amar não é fácil, porque a primeira coisa, uma pessoa que ama, como nós acabamos de ver aqui, é uma pessoa que aprende a abrir mão de algo em favor de outra, abrir mão de algo em favor de outras pessoas, né? É muito interessante que na lista que o Paulo fala, né, como o amor se comporta, ele fala que o amor, ele não se exaspera e não se ressente do mal. Então isso é algo muito interessante, que uma pessoa, para poder não guardar ressentimento do mal, só se ela estiver vivendo em amor. A Deus, ele tinha todas as razões para viver, para estar mantendo a humanidade separada dele. Por quê? Porque tudo que ele falou que não era para fazer foi feito, a começar pelo Adão e Eva, quando ele fala para eles não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que eles fazem? Eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando chega na hora do Caim, quando Deus fala para ele assim: ô Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, ou a porta, cabe a você dominá-lo ou deixá-lo entrar. O que Caim faz? O Caim deixa o pecado entrar. Depois, nos dias de Noé, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Por quê? Porque eles haviam desvirtuado tanto as qualidades de Deus, eles haviam desvirtuado tanto a retidão, a justiça. Tudo isto tinha como origem o quê? A falta do amor no coração daquelas pessoas. Então, se nós fôssemos fazer uma análise pelo histórico da humanidade diante de Deus, pelo comportamento da humanidade diante de Deus, Deus não precisaria ter feito nada por nós. Se ele tivesse dito na época do dilúvio: não vou salvar ninguém, não vou salvar nem Noé e nem a sua casa, porque na verdade todos desviaram do meu caminho. Porque se ele fosse procurar mesmo dentro da casa do Noé, na vida dos filhos de Noé, na vida das noras de Noé, na vida da esposa do Noé, se ele fosse procurar a fundo o comportamento deles, o que eles traziam no seu coração, provavelmente ele não teria salvado aquelas pessoas. Mas por que ele salvou? Ele salvou exatamente por causa do amor. E o amor de Deus sempre esteve manifestando na vida do ser humano, mesmo que nós não sejamos merecedores, e não adianta nenhum de nós falar que somos merecedores do amor de Deus, porque de fato nós não somos. Basta nós olharmos um pouquinho para dentro do nosso coração e nós vamos encontrar dentro de nós muitos sentimentos que não correspondem com o amor, não corresponde com algo que representa o quê? Fidelidade, que representa abrir mão de si em favor de outra pessoa. E Deus, ele sempre na história da humanidade, mesmo com esses tropeços nossos, ele faz o quê? Ele sempre demonstra o seu infinito e o seu incomparável e também imensurável amor. Se nós pararmos um pouquinho e analisar as questões dele com o Abraão, por exemplo, o Abraão, ele fala para o Abraão não ir para o Egito. O Abraão vai para o Egito. O Abraão, ele chega numa determinada cidade, ele era o homem que Deus tinha feito aliança
aliança com ele, falando que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, depois mais para frente todas as nações da terra. E aí quando ele chega numa terra, ele fica com medo de ser morto por causa da sua esposa Sara, que era muito formosa, muito bonita. Ele faz um acordo com Sara para ela dizer para os moradores daquela cidade que ela não era esposa de Abraão, mas que ela era irmã de Abraão, mesmo que de fato ela fosse meia irmã dele, mas ela era esposa dele, ele era o marido dela. Aí neste episódio, só neste episódio, nós podemos ver a ausência do amor, porque se houvesse amor na vida de Abraão para com a sua esposa Sara, ele não teria de jeito nenhum feito com ela este acordo, dela dizer para aquelas pessoas que ele era seu irmão e não seu marido. Então, você pode ver que desde lá dos tempos antigos, desde que Deus chamou Abraão, o ser humano já demonstra esta falta de afeto, essa falta de compromisso, esta falta de zelo pelo próximo. Então, com quem que nós aprendemos a amar? Nós aprendemos a amar com Deus, porque apesar de todas essas nossas imperfeições, apesar de todas essas falhas que nós representamos, que nós apresentamos a Ele, apesar de tudo isso, Ele continua sendo fiel a nós em seu amor. Quando ele determinou que Jesus Cristo viria ao mundo para salvar as nossas vidas, ele sabia de tudo isso, ele sabia que nós estaríamos falhos no amor, na dedicação a ele, no respeito a ele, mas mesmo assim, ele nos amou e ele manifestou este amor para conosco ao dar o seu Filho unigênito. Então Deus é maravilhoso, porque ele manifesta em amor e ele manifesta o amor, mesmo sabendo como nós somos, mesmo nas nossas fragilidades e na nossa fraqueza, ele manifesta em amor, ele manifesta o amor ao dar o seu Filho unigênito, como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisto aqui nós estamos vendo o que? Deus se manifestando em amor e Deus se manifestando em ser ele sendo o amor, ele dedicando o amor, ele demonstrando amor para conosco e ele mostrando para nós que ele é o amor. Por que isto? Porque desde o início já estava determinado que o Senhor Jesus Cristo iria morrer na cruz, e a cruz representava o que? Representava a manifestação do amor de Deus em nosso favor, representava o agir de Deus em nosso favor, sem nenhum interesse, porque o que nós temos para oferecer para Deus, sendo que Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, o que nós seres humanos tínhamos para retribuir a Deus? O que nós poderíamos retribuir a Ele em troca do seu perfeito amor, do seu grande amor, do seu imensurável amor? O que eu teria para poder dar a Ele em troca deste amor? O que você teria? O que o ser humano teria para dar a Ele em troca deste amor? Nós bem sabemos que nada, porque nós não temos nada para poder retribuir a Deus em troca do grande amor que Ele manifestou para com as nossas vidas. Mas o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é reconhecer o que Ele fez por nós e fazer aquilo que Paulo também escreve aos Efésios no capítulo 5: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, nada muda esta condição de nós sermos filhos amados. Ele nos amou, mesmo nós não merecendo o seu amor, mas
mas ele nos amou, ou seja, ele nos desejou, ele pagou o preço por nós. Quando você ama, você paga o preço, e ele pagou o preço por nós, dando nosso Senhor Jesus Cristo para vir morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter o direito de sermos filhos de Deus e de poder também ser agente manifestador deste amor em um mundo em que tudo é fingimento, as pessoas fazem tudo por interesse, fazem tudo querendo alguma coisa em troca. E pelo que nós podemos ver aqui, nós lemos aqui na demonstração em palavra do que representa o amor, nós vimos Paulo falando aqui que algumas características do amor: ele é paciente, ele é benigno. E o que nós vemos em relação a isto? E quando a gente fala do amor é paciente, hoje a gente não vê mais ninguém tendo paciência com ninguém. Pais não têm mais paciência com os filhos, filhos não têm mais paciência com os pais, marido não tem paciência com a esposa, esposa não tem mais paciência com o marido, e é por causa disso que nós estamos vendo aí, assistindo o desmantelar das famílias sobre a face da terra. Por quê? Porque essas características do amor, a paciência, a benignidade, isto não tem estado presente na vida das pessoas, porque cada um busca seus próprios interesses, fugindo daquilo que é o propósito do amor de Deus para a nossa vida, né? O amor, ele não arde em ciúmes, e tem gente que mata outra e diz que matou porque sentiu ciúmes dela, né? E tem outras pessoas que não dá paz para outra, tem casamentos que acabam rapidinho, porque a esposa às vezes não dá trégua para o marido não dá trégua para a esposa, sufoca a esposa sufoca o marido, tudo por causa de ciúmes. E quando ele vai reclamar ou ela vai reclamar, ela fala: mas é porque eu te amo. Mas ao contrário do amor, este não é o amor que Deus mandou nós amarmos uns aos outros, tá? O amor que Deus mandou nós amarmos uns aos outros é o amor com que ele nos amou, o amor ágape, o amor que representa o quê? O zelo por aquele objeto desejado, por aquele objeto adorado. No nosso caso, a adorar a Deus, ele tem que ser o quê? Ele é a pessoa do nosso culto, da nossa adoração. Tem muitas pessoas que diz que ama a Deus, mas ela demonstra amor a Deus só diante daquilo que Deus dá a ela, ou seja, ela ama a Deus se Deus der alguma coisa a ela. Então, isto não é amor, porque eu tenho que amar a Deus não pelas coisas que Ele me dá, mas pelo que Ele é, pela pessoa que Ele é, pelo ser que Ele é, pela grandeza dele, por ser ele o Senhor, o Pai, o autor de toda a criação, o Deus que possui, o Deus onipotente que possui os céus e a terra, o Deus altíssimo que possui os céus e a terra, o Senhor. Então é por isso que eu devo amá-lo, pelo que ele é. É muito interessante que quando nós lemos na história de Jacó, depois dele ter enganado juntamente com a sua mãe Rebeca, depois dele ter enganado seu pai Isaac, no episódio do guisado, da comida, o Isaac, ele havia ficado velho, os seus olhos haviam escurecidos, e ele então chama seu filho primogênito, o Esaú, e fala para ele: meu filho, eu estou velho e eu quero te abençoar, então eu quero que você pega uma caça, pegue uma caça, prepara aquele guisado gostoso que você sabe que eu gosto muito e traga para mim, para que eu coma, e depois eu vou te abençoar, porque eu já estou velho e eu não sei quanto tempo de vida que eu ainda tenho, então eu preciso fazer isso, eu preciso te abençoar. O Esaú sai para poder pegar a caça, apanhar a caça e preparar o guisado que o seu pai quer.
queria. Mas Rebeca, sua mamãe, que tinha preferência por Esaú, quando que o Isaac, sua preferência, aliás, o Isaac tinha sua preferência por Esaú, e a sua esposa, a mãe dos homens, dos rapazes, tinha preferência por Jacó. Ou seja, o pai preferia um filho e a mãe preferia outro. Por aí você pode ver que não havia um manifestar do amor naquela casa, naquela família, porque o Isaac, o filho predileto dele era o Esaú, o primogênito. A Rebeca, o filho predileto dela era o Jacó, o mais novo. E aí eles começam essa história complicada. Quando Esaú sai para pegar a caça, para fazer o guisado para o seu pai, a Rebeca, que havia ouvido tudo, a história, a conversa do pai com o filho, ela chama o seu filho predileto e fala para ele: meu filho, vai e pega 2 cabritos bons, novos, e prepara, mata, traz para mim, porque eu vou preparar um guisado e você vai levar para o seu pai comer e depois ele vai te abençoar. Então isso aí demonstra o quê, né? Uma falta de lealdade dentro do lar de Isaac, dentro do lar de Rebeca. E eles fizeram tudo isto, ela fez tudo isto juntamente com o seu filho, preparou com o seu filho predileto, o que ela dizia que amava mais, né? O que ela sentia, demonstrava que amava mais. Aí vai, pega, faz a comida, leva para o pai, engana, coloca o pelo do cabrito nas mãos, no pescoço, veste a roupa do Esaú, uma verdadeira encenação para receber a bênção que o Isaac tinha que passar para ele antes da sua morte. Então eles criam um cenário de engano, um cenário de trapaças para poder conquistar a bênção. É claro que isto iria trazer grandes desgostos para os dois, tanto para o Jacó quanto para a Rebeca também. Aí o que acontece? Eles fazem e recebem a bênção. O Jacó recebe a bênção. Depois, quando Esaú chega e descobre o que havia acontecido, ele fala o quê? Eu vou esperar o meu pai morrer e eu vou matar o meu irmão. Aí, um lar completamente destruído pelo ódio por causa das ações das pessoas. E por que elas agiram daquela maneira? Agiram porque não existia amor naqueles corações. Quando Jacó foge, pois o seu irmão falou que iria matá-lo, aí o próprio pai e a mãe mandam ele ir para a casa de Labão. Manda ele para casa dos parentes e lá tomar esposa daquela linhagem, da linhagem deles, para casar, para que não complicasse mais a vida, porque o Esaú tinha tomado esposas das filhas dos cananeus e aquilo havia se transformado num problema, numa aflição, numa angústia de espírito para o Isaac e para a Rebeca. Então, se você parar um pouquinho e analisar essas dificuldades familiar, esta falta de compromisso, essa falta de amor, essa falta de respeito, esta falta de dedicação, isso não é uma coisa de agora. Este é um problema que sempre esteve presente na vida das pessoas, inclusive destas que foram chamadas por Deus para fazer parte do plano de Deus de redenção da raça humana. Aí lá vai o Jacó, vai para a casa de Labão, seu tio. No meio do caminho, ele deita no lugar e para dormir, para passar a noite ali naquele local, ele dorme, tem a visão de Deus, tem a visão de uma escada que ela estava no chão, mas o topo dava até os céus, e no alto da escada ele via o Senhor, ele via Deus. E aí Deus conversa com ele, Deus fala para ele e que ele era o Deus do Abraão, ele era o Deus de Isaac, e que
ele tinha um projeto para ele, que aquela terra que ele estava dormindo, que ele estava deitado, aquela terra seria dada para ele. Aí quando Jacó acorda e percebe que Deus estava ali, ele fica até impactado com aquela realidade, e Deus está neste lugar e eu não sabia, né? Ele muda até o nome da cidade, outrora era Luz, depois ele muda o nome, o local para Betel, o local que ele estava, e Deus apareceu para ele. Deus aparece para ele, faz promessas para ele. Agora veja como ele responde a essa manifestação de Deus, porque ele não conhecia o amor, ele não sabia viver em amor. Então o que ele havia aprendido no seu lar foi o que ele demonstra para Deus. O que ele fala para Deus? Ele acorda, ele fala para Deus, fala: Senhor, se o Senhor for comigo nesta minha empreitada, nesta viagem, se o Senhor me der pão para comer, me der roupa para vestir, e o Senhor me ajudar que eu volte em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e eu te devolverei o dízimo de tudo que me deres. Então ele faz promessas para Deus, em troca de coisas que ele queria que Deus desse para ele, ou seja, uma barganha com Deus. Deus chega, apresenta para ele, fala que ele era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, que era para ele andar na presença dele, porque ele seria abençoado. Ele vai, ao invés de adorar a Deus, glorificar a Deus, demonstrar amor a Deus, ele faz uma barganha. Ó Senhor, se o Senhor for comigo nesta minha viagem e me der pão para comer, vestes para eu vestir, e se me ajudar que eu volte para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, fazendo uma troca. O Senhor vai ser o meu Deus, mas o Senhor vai ser meu Deus se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me abençoar que eu volte para a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Era para ele ter feito o contrário. Era para ele ter dito: oh amém, o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaac, é o meu Deus também, louvado seja o teu nome. Então era para ele ter demonstrado o quê? Amor a Deus, apego a Deus, não, mas ele aproveita a oportunidade para poder fazer o quê? Fazer um voto, para Deus dar a ele as coisas. Se Deus desse a ele aquelas coisas que ele estava pedindo, Deus já havia dito que ia dar. O Isaac já havia abençoado a ele, para ele ser grande, próspero e bem-sucedido e vitorioso, e receber a bênção de Abraão, a bênção de Isaac. Então ele já era abençoado, mas pelo fato dele não ter uma vida em amor, de não ter aprendido a convivência em amor, a ser paciente, a não arder em ciúmes, a ser benigno, a não ser uma pessoa soberba, não se conduzir inconvenientemente, não procurar os seus próprios interesses, por ele não ter aprendido a ser desta maneira. Na hora dele conviver com Deus, ele oferece para Deus o mesmo que ele oferecia para as pessoas. Ou seja, ó Deus, o Senhor vai me dar isto, e eu vou ter o Senhor por meu Deus. Infelizmente, é esta maneira que muitas das pessoas elas reagem diante de Deus. O relacionamento delas com Deus é mais ou menos parecido com o relacionamento de Jacó. O relacionamento de troca. Ó Deus, eu vou adorar o Senhor pelo que o Senhor me der. Quando que, na verdade, nós fomos feitos no Senhor, feituras de Deus, para adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que nós queremos que Ele faça por nós. Deus, quando Ele nos quis, o que Ele fez? Ele demonstra o seu amor para conosco, ao dar o seu Filho para morrer na cruz. E sem exigir nada de nós, porque ele sabia que nós não teríamos nada para oferecer a ele. Mas mesmo assim, ele deu o seu melhor para nós. Da mesma maneira, quando Paulo escreve aqui, depois que ele fala que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, isso aqui é maravilhoso, né? Que o amor, quando se tem amor, há esta paciência, há o poder para suportar, né? O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, e o amor jamais acaba. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Então, o amor jamais acaba. Se acabou é porque nunca teve.
Como eu sou pastora há 28 anos, lido com muitas situações, eu sou casada, vou fazer 40 anos de casado e não é fácil vida de casado, não é fácil nem para o marido, nem para a esposa. Tem pessoas não, que é tranquilo, mas tem a maior parte dos casais, a vida não é tranquila, é tumultuada. Às vezes a mulher está estressada, demonstra impaciência com o marido está estressado, demonstra impaciência com a esposa, e daí a relação vai desgastando e de repente aí vamos separar, vamos divorciar porque eu não te amo mais, o amor acabou. Então não tinha amor, porque se tivesse amor não teria acabado, porque aqui a palavra do Senhor, Deus está dizendo para nós que o amor jamais acaba. E na relação, se nós compararmos isso com a relação nossa do ser humano com Deus e do jeito que Deus nos trata até hoje e do jeito que Ele nos tratará eternamente, isto prova para nós que o amor jamais acaba. Jamais acaba, por quê? Porque Deus é amor, e se nós temos Deus na nossa vida, nós vamos ter capacidade para suportar as aflições sempre, nós vamos ter sempre a esperança de que aquela situação vai mudar, e enquanto nós estamos esperando que aquela situação muda, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter o nosso amor a Deus, nós vamos manter o nosso amor àquelas pessoas que estão às vezes causando o nosso sofrimento, ou aborrecendo a gente, ou tirando o nosso sossego e a nossa paz, e nós vamos fazer isso por quê? Exatamente por causa do amor que nós sentimos por aquelas pessoas, e nós não estamos dedicando a elas, não é porque elas têm alguma coisa para nos oferecer, nós dedicamos a elas porque nós as amamos, nós as queremos bem, nós estamos zelando por elas, porque nós pressentimos que precisamos fazer isso, porque elas merecem o nosso amor. Não merece. O diabo sempre fala, não, aquele homem não merece seu amor, não, aquela mulher não merece o seu amor, e é por causa disto que nós só estamos assistindo a cenas terríveis de morte e destruição, de pessoas usando a violência para destruir a vida das outras. Tudo isto por quê? Por falta de amor, por falta de compromisso, por falta de valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que nós queremos receber delas. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, não há ninguém, meu Deus, não há ninguém que demonstre mais amor por nós do que o Senhor, meu Deus, que mesmo conhecendo os nossos corações, porque mesmo conhecendo a nossa deslealdade, a nossa insensatez, a nossa dureza de coração, a nossa incredulidade, mesmo assim o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor nos aceitou, mesmo assim o Senhor nos perdoou e ainda, meu Deus, nos deu o poder de sermos teus filhos amados. E nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos perdão pela dureza do nosso coração, por não dedicar ao Senhor o amor que o Senhor ao Senhor é devido, o amor que o Senhor merece receber de nós. Que o Senhor nos perdoe, meu Deus, se muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor é apenas por aquilo que nós estamos precisando e que o Senhor tem para nos dar. Nos perdoa se nós temos demonstrado um amor interesseiro, um amor fingido, um amor falso. Que o Senhor nos perdoe, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Pai, que o Senhor troque o nosso coração, que o Senhor coloque dentro de nós um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração que ama, meu Deus, assim como o Senhor nos amou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e que nós tenhamos paciência com as pessoas, que nós venhamos tratá-las da mesma maneira que desejamos que elas nos tratem, com amor, respeito e compromisso. Nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, se as
essa pessoa está com o coração machucado, cheio de ódio, de raiva, de revolta, por causa do que ela sofreu na mão daquela outra pessoa, ou às vezes na mão do marido, ou da esposa, ou do pai, ou, meu Deus, da mãe, ou dos filhos, ou do patrão, ou de que seja quem for, meu Deus, a pessoa que a maltratou, o ex-namorado, ou, meu Deus, o ex-marido, ou a ex-esposa. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cure essas feridas que foram feitas, meu Deus, por falta de amor, e que no lugar, meu Deus, da dor, que o Senhor coloque, meu Deus, o bálsamo da cura, da restauração, no lugar da ferida, que o Senhor coloca, meu Deus, o bálsamo da restauração, esta pessoa seja curada, e ela seja libertada do ódio e do rancor, e que ela viva em amor. Pai, nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor vai nos dar muito mais do que isto, porque o Senhor é amor. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus, nosso Senhor, o nosso bondoso Pai, abençoe a sua vida grandemente, e que Ele te conduza em amor, e que você não venha pautar a sua vida pelo que as pessoas têm falado e feito com você, mas que você paute a sua vida pelo que Deus tem feito, pelo que Deus tem te dado, pelo que Deus tem falado e pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e fique na graça, na paz. Eu, pastora Carmen Soares, continuarei orando pela sua vida, e assim, juntos na fé, nós vamos vencer as barreiras e vamos glorificar a Deus com uma vida em amor, vivendo em amor. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, e não se esqueça, Deus é amor. Chame Ele para a sua vida, chama Ele para ocupar o seu coração, e assim você conseguirá amar as pessoas do jeito que elas são, e não do jeito que você quer que elas sejam. Ame as pessoas do jeito que elas são, e não do jeito que você deseja que elas sejam. Deus nos amou do jeito que nós éramos, do jeito que nós somos. Nós ainda não somos do jeito que Ele quer, mas Ele nos ama e sempre nos amará. Deus te abençoe.